Olá, vamos começar mais uma aula. Aqui no caso estamos resolvendo o quarto exercício da primeira lista de exercícios, são os exercícios iniciais, na área de programação de computadores. Meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos ao enunciado da questão. Como eu já falei, já sempre comento na maioria dos vídeos, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura do enunciado aqui embaixo como comentário e também que percebesse o seguinte, que esses exercícios eles são progressivos, o conteúdo dele é progressivo. Então os primeiros exercícios eles têm um conteúdo mais básico, há mais tempo de explicação de itens mais simples, e depois, conforme os exercícios vão aumentando a dificuldade, consequentemente vão explicando novos conteúdos da matéria. Explico que de início não teremos aulas aqui teóricas, seria um curso prático voltado para a prática de linguagem de programação na linguagem C e C++. Então, vamos ler o enunciado. O enunciado fala o seguinte: faça um programa que sirva para calcular o fatorial de um número inteiro qualquer, certo? Então, enquanto eu abro o Code Blocks, eu gostaria que a gente lembrasse aqui do conceito do que é fatorial. Provavelmente, se você estiver estudando aqui, juntamente comigo, atrelado a uma disciplina de graduação, ou mesmo um curso técnico, provavelmente você já deve ter visto esse termo fatorial, porque inclusive na área dos programas básicos de computação, os exemplos de programas fatoriais são muito recorrentes, ocorrem muito. Então, vou falar aqui com vocês como é que a gente calcula, primeiramente, o que é um fatorial, e depois a gente vai entender aqui como é que a gente vai resolver o nosso problema. Eu vou fazer um exemplo aqui. Primeiro eu vou fazer o código do nosso programa, e dentro do código do nosso programa eu vou explicar para vocês o que seria o fatorial. Então vamos lá, sempre arquivo novo projeto, certo? Tudo baseado em projetos. Console Application, posso clicar duas vezes ou então apertar em Go. Next, C++, e vou colocar o nome do nosso projeto, que é x1, que é da primeira lista de exercícios, exercício número 4. Eu venho aqui, localizo, crio uma pasta chamada x14, então x14, clico aqui fora, tem que clicar nessa pasta de novo para poder pegar a pasta, vim aqui próximo e próximo. Agora eu posso vir aqui e visualizar meu programa. Esse aqui é o programa básico que é sempre criado. Mas aqui primeiramente eu vou explicar para vocês o que é um fatorial. O fatorial, a gente tem que entender o seguinte, vamos supor, 5, o fatorial de 5, esse aqui é o símbolo de fatorial, a exclamação. O fatorial de 5, na verdade, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, esse aqui é basicamente uma forma. Eu posso ter, ou então a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. A ordem não vai fazer diferença, certo? Multiplicação matemática básica. Mas vamos pensar o seguinte: 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, se eu colocar aqui, qual é o fatorial de 4? O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Vou colocar sempre desse jeito. Então, só para poder facilitar, eu vou colocar o fatorial de 3. É 3 vezes 2 vezes 1. Mas e o fatorial de 2? O fatorial de 2 é 2 vezes 1. E qual que é o fatorial de 1? O fatorial de 1 é 1. Então, esse daqui, em termos simples, é o de baixo vezes 2. Então, ou seja, esse aqui equivale a 2. Esse aqui, como resposta, eu vou colocar o 6. Aqui eu vou colocar 24. E aqui eu vou colocar o 120. Certo? Que no caso é 24 vezes 5. Para vocês poderem visualizar o seguinte, esse daqui é a teoria em cima do fatorial. Vocês percebem que isso aqui, o fato de eu querer fazer o fatorial de 5, por exemplo, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, isso é algo que é repetitivo. Por ser uma repetição, eu posso utilizar uma estrutura que é dentro da linguagem de programação chamada repetição, certo? No caso nosso, nós vamos ver que para alguns exercícios nós vamos utilizar algum tipo de repetição, para outros vamos utilizar outro tipo de repetição. Basicamente, temos 3 tipos de repetição dentro de linguagem de programação. Tem diversos outros tipos, mas em C e C++ nós vamos ver praticamente, aqui nesses vídeos, 3 tipos. Um deles é o for. Escreve a palavra for.
O outro é o while e o outro é o do alguma coisa while, certo? Então são esses tipos aqui, eu vou separar eles aqui. Então, o for, eu particularmente gosto de utilizar o seguinte, o for é para quando eu sei quantas vezes eu quero repetir. Ah, acontece de algumas vezes eu não saber quantas vezes eu quero repetir? Sim. Aí quando eu não sei quantas vezes eu quero repetir, eu utilizo o while. Então vamos ver, separar basicamente nesses dois, entre for e o while, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes aqui. Então, o for é quando eu sei, na hora que eu mando executar o meu programa, antes de executar minha repetição, eu sei quantas vezes ela vai repetir. Tipo, fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quantas vezes eu repeti? Foram 5 vezes, então eu já sabia de antemão. Agora, o while é bom para, por exemplo, a tradução de while é enquanto. O while é geralmente utilizado para quando eu não sei quantas vezes vai acontecer. Por exemplo, fala assim, ó, digite notas dos seus alunos. Eu peço isso para um determinado professor. O professor, o que ele vai fazer? Ele vai digitar as notas dos alunos. Eu não sei quantos alunos ele tem. Vamos supor que seja um professor que tenha 5 alunos, um professor que tem 10 alunos, um professor que tem 50, 75 alunos. Então, não tem como eu dizer quantos alunos são, a não ser se eu perguntasse para o professor antes. Mas o que eu pedi? Eu pedi, digite notas dos alunos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai digitar as notas uma a uma. E, por exemplo, quando ele digitar -1, encerrou o programa. Então, o while é bom para isso, para ele ir digitando enquanto a nota não for -1. Então, é uma opção que a gente tem. O do while é a ideia do while, do comando while, certo? Porém, ele fala o seguinte, o do é faça. Então, é faça alguma coisa e depois verifica o while para voltar para o início. Então, é como se fosse o seguinte, quando você vai, às vezes vai jogar um jogo, por exemplo, você joga o jogo, você coloca a ficha, o crédito ou a vida do determinado personagem que você for colocar lá, ele roda uma vez e depois ele pode falar assim, você deseja jogar novamente? Se você perguntar, você deseja jogar novamente, você falar sim ou não, ele volta lá para o início, se você falar sim, joga de novo. Ele chega no final e vai perguntar, você deseja jogar novamente? Se você falar que sim, ele volta para o início e joga de novo, certo? Então, enquanto ele ficar digitando sim, ele volta para o início. Mas só tem uma coisa, a primeira vez que ele jogou, perguntou, você quer jogar de novo? Não perguntou, né? Consequentemente, isso é um do, porque a primeira vez ele faz sem perguntar, depois volta para o início e pergunta, você quer jogar novamente? Se ele responder que sim, ele volta para o início. Se ele responder que não, ele sai do jogo. Então é basicamente isso que é o nosso do while. No caso nosso, que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos trabalhar com for e while. Pelo menos nos exercícios iniciais. Mais para frente nós vamos ter exercícios que pode ser que a gente vai trabalhar com o do while. Nesse caso nosso, quando eu falo, eu quero fatorial de 5. Fatorial de 5. Eu já sei quantas multiplicações eu tenho que fazer ou tenho que esperar o usuário falar mais alguma coisa, ou então eu tenho que esperar ele digitar alguma coisa para uma entrada específica? Não. Por eu não saber, por eu saber de antemão quantas vezes eu quero repetir, ou seja, quantas multiplicações tem dentro de um fatorial de 5, eu posso executar o for. Então, nesse exemplo, para esse exercício, eu vou utilizar o for. Eu vou pedir para que toda vez que vocês queiram estudar um pouquinho sobre repetições, voltem para esse vídeo, porque esse vídeo eu expliquei a base dos 3 tipos básicos que nós vamos trabalhar de repetição e mais para frente eu vou falar por que eu escolhi um, por que eu escolhi o outro, mas a teoria mesmo eu só expliquei aqui, basicamente. Claro que eu poderia gastar mais tempo para poder explicar cada um deles, mas não é o foco aqui, o foco meu é prática. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui. Esse aqui, se vocês precisarem de uma colinha, de anotar, anotem esses valores aqui, porque esses aqui vão ser parte dos valores que nós vamos testar para verificar se o nosso código está certo ou não. Então, primeiramente, o que eu tenho que falar é pedir para o usuário, que eu, no caso, eu executo o comando cout, falar, digite um número para que eu calcule seu fatorial. E vou pedir para ele poder digitar. Eu poderia falar aqui o num, certo? Mas só tem uma coisa. Vamos ler o enunciado lá.
Faça um programa que sirva para calcular o fatorial de um número inteiro qualquer. Então, eu estou dizendo que num tem que ser um número inteiro. Se eu rodar isso aqui, vou deixar isso claro, mas se eu rodar isso aqui do jeito que ele está, não vai dar certo, porque ele fala, ó, erro num não foi declarado nesse escopo. Ou seja, dentro do meu programa, dentro da main, ou até mesmo antes da main, não tem nada variável, não tem nada sendo chamado de num. Então eu preciso criar uma variável chamada num. Mas que tipo que ela tem que ser? Ela tem que ser do tipo inteiro, como o enunciado está pedindo, para que seja um número inteiro. Agora basta eu calcular o fatorial. E como é a lógica do fatorial? Se vocês lembrarem, eu vou pegar aqui e vou deixar como referência para a gente o 5 fatorial. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é? Então, eu vou estabelecer desse jeito. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou então, posso colocar também 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Eu vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer do jeito que é o jeito mais simples até então. Vocês vão entender que eles são igualmente simples. Mas o jeito que geralmente as pessoas durante a graduação, durante os estudos iniciais mesmos, veem que é de forma crescente. Porque a gente aprendeu contando para cima, né? Então fica mais fácil. Então vamos pensar o seguinte. O comando for, que como eu falei com vocês, que eu preciso fazer uma repetição, certo? O comando for, ele consiste em 3 pedaços. Esses 3 pedaços, eles são separados por ponto e vírgula. Então, o primeiro pedaço ele está aqui, o segundo pedaço aqui, o terceiro pedaço aqui. O primeiro pedaço é o que a gente chama de inicialização. Vou anotar aqui, inicialização. O segundo pedaço é o pedaço que a gente chama de teste. E esse aqui é o pedaço que a gente chama de incremento, certo? Tem diversos autores que chamam isso aqui de outro jeito, mas eu gosto de chamar desse jeito aqui, certo? Então, o termo inicialização, ele é para quê? Ele vai ser executado no início. Ele vai ser executado no início do for, eu executo esse trecho que está aqui, esse código que eu vou colocar aqui. O teste, eu vou executar cada uma das vezes que eu quero entrar no for. Antes de eu entrar no for, verifique se o meu teste é verdadeiro. Se vocês lembrarem, no exercício anterior, ou seja, na questão número 3, aqui, se você quiser conferir aqui na playlist, vai ter, dentro do canal tem a playlist, e dentro dele, do exercício 3, foi um exercício que eu expliquei sobre condicional. Um exercício condicional eu falei o seguinte, existia um comando que seria o if, e dentro do if eu faço um teste aqui dentro, e se meu teste for verdadeiro, eu executo o que está dentro de chaves. Se ele for falso, é outra coisa que não entra no if, já é outra questão. Mas, dentro do if, eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu tenho um teste, se meu teste for verdadeiro, eu executo o que está dentro de chaves. Dentro do for, a mesma coisa. Se meu teste for verdadeiro, executo o que está dentro de chaves. Certo? Pelo menos para o teste. E incremento. Incremento, no meu caso, é como o meu código ele vai andar. Porque ele precisa andar sozinho. Eu preciso de uma independência, porque senão eu vou ter que falar digite 1, depois digite 2, digite 3, digite 4, digite 5. E não é isso que é para fazer. É para o usuário digitar 5, eu quero fatorial de 5, ele vai imprimir 120 e pronto. Acabou. Então a ideia é justamente essa. É que o código pense por conta própria até onde ele vai. Então vamos entender o seguinte. Eu tenho que inicializar. Para eu poder iniciar o meu programa, eu tenho que perceber, ó, a minha conta, ela começa onde? Se você levar em consideração essa primeira conta aqui, a conta inicial, ela começa do 1 e vai até o 5, até o 5 intervalo fechado. Então vai do 1, 2, 3, 4, 5 até o final, ou seja, andando de 1 em 1 até o 5. Com isso eu já falei todos os elementos que estão aqui dentro do for. Mas onde é que foi que eu falei isso tudo? Vamos pensar o seguinte, eu vou criar uma variável minha, como eu estou utilizando incremento, inicialização, geralmente a gente utiliza uma variável chamada i. Ela vai começar de 1 e eu quero que ela verifique, ó, ou seja, o meu teste vai dizer o seguinte, enquanto o meu i for menor que 5, eu vou executando o que está aqui dentro. Então, olha só, meu teste é 1.
1 é menor que 5? É. E 2? 2 é menor que 5? É. Então multiplica. 3 é menor que 5? É. Então multiplica. 4 é menor que 5? É. Então multiplica. E 5 é menor que 5? Menor ou igual a 5, desculpa. Sim. Então multiplica. Depois eu teria que falar, 6 é menor ou igual a 5? Não. Então ele sai. Essa é a minha condição que a gente gosta de chamar de condição de saída. Quando essa condição for falsa, meu for acaba. E perceba o seguinte, vai 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Esse minha variável i, meu número i, que vai de 1 até 5, ele vai andando de quantos em quantos? De 2 em 2, de 5 em 5, de 1 em 1? Vai de 1 em 1. Então eu vou falar o seguinte, vou falar que i é igual a i mais 1. O que isso significa? Significa que antes o i valia 1. Agora, depois que executar tudo que tiver que executar, meu i que valia 1 vai valer 1 mais 1. Então virou 2. Na próxima vez que for executar, vai falar, meu i que valia 2. 2 mais 1 é igual a 3. Então meu i agora vai valer 3. Na próxima vez que for executar, meu i que valia 3. Então é 3 mais 1 vai dar 4. Então meu i novo agora vale 4. Então, na próxima vez que for executar, meu i velho valia 4 e eu quero substituir ele por i mais 1. Ou seja, 4 mais 1 valeu 5. E por fim, meu i, que valia 5, eu vou acrescentar uma unidade, vai valer 6. Ao valer 6, meu teste vai dar falso e eu vou sair do meu programa. Essa é a ideia do código. Ele vai do início até o fim, andando de 1 em 1. Mas só tem uma coisa, essa minha variável i, eu não declarei ela em lugar nenhum. Eu preciso declarar ela. Por isso que eu vou colocar ela aqui, ó, int i. De forma clássica, na área de computação, a gente coloca aqui, ó. Coloca dentro do for a declaração da variável nossa, que pode ser i, j, k, qualquer coisa. Aqui, geralmente, vocês vão ver essas variáveis aqui, i, j, i, por causa de incremento, geralmente. Int i, começando de 1 aqui, ou começando de outro valor, começando de 0, isso é outra questão que a gente vai ver mais para frente, mas geralmente a gente declara ela aqui, nesse pedaço. Por quê? Porque a inicialização que eu falei com vocês, que esse trecho inicial aqui é o que a gente chama de inicialização, ele é executado uma vez. Porque ele é executado somente uma vez, eu posso colocar ele aqui e pronto. Eu não vou declarar a variável diversas vezes. Já meu teste tem que executar todas as vezes. Vocês vão ver que eu vou executar na nossa cabeça e vocês vão ver o que vai acontecer. Eu preciso dizer o seguinte, eu preciso declarar uma variável para poder guardar meu resultado. Eu vou declarar minha variável, e no caso, como eu estou calculando fatorial, eu vou chamar ela de FAT, de fatorial. Certo? Fatorial, ele vai ser quanto? Olha só. Qual número nosso que ele vai andando? Ele é 1, depois vai 2, depois vai 3, depois vai 4, depois vai 5, depois vai 6 e 6 já é falso. Qual variável dessas aqui que eu declarei que ela vai andando? É num? Num não é por quê? Porque é int num. Eu declarei num e o usuário digitou num. Geralmente, eu particularmente não gosto de alterar o que o usuário digita. Tipo, o usuário digitou o valor 5, eu deixo ele gravado em um canto e não altero ele de jeito nenhum. Não mexo nessa variável, não acrescento, nem diminuo, nem coloco outro valor em cima, não faço nada com ela. O usuário digitou é o que o usuário quer. Então, no caso, todas as variáveis que eu recebo sem, vocês vão ver que eu não mexo nela geralmente. Então, a outra variável que foi declarada é a i, e a outra variável que eu preciso declarar é a fat. Eu vou declarar a fat aqui, ó. Fat. Até então, as duas variáveis num e fat, elas são inicializadas com lixo. Se vocês lembraram na primeira, na segunda aula, eu comentei com isso com mais detalhes. Isso significa que o valor que está aqui, ela não é importante para a gente, o valor que está mostrando aqui nessa variável. Já aqui, a num, eu substituí o valor dela pelo que o usuário digitou, então não vai ter problema nenhum. Posso mandar processar, posso mandar seguir aqui meu programa e vai funcionar. Já a fat, eu estou utilizando ele aqui e vou substituir o valor. Então, consequentemente, até então, eu acho que eu não vou precisar substituir esse valor ou inicializar ele com nenhum valor. Mas vamos pensar o seguinte, qual que é a variável nossa, respondendo a pergunta de novo, qual que é a variável nossa que vai andando, que ela vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 5. A variável nossa é i. Então eu teria que falar que fat é igual a i. Vamos ver o que vai acontecer.
Eu vou só de curiosidade, vou dar um Cout aqui, para vocês poderem entender o que vai acontecer. Eu vou dar uma impressão de espaço, mas antes de imprimir o espaço, eu vou mandar imprimir o I. Desculpa, o FAT. Para que vocês consigam visualizar aqui. E meu programa vai acabar aqui. Vou só dar um Cout aqui e vou escrever acabou. Só antes disso eu vou pular para a linha de baixo. Como vocês já viram na primeira aula, o NDL fora de aspas, ele pula para a linha de baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Fatorial de 5. É 1, 2, 3, 4, 5, acabou? É isso que tinha que fazer? O nosso programa pediu para poder fazer isso? Acabou imprimir 1, 2, 3, 4, 5? Não. Eu pedi para poder imprimir o resultado do fatorial. Fatorial é uma conta. Mas vocês perceberam que o I ele está andando direito. Só que eu não estou fazendo nenhuma operação aritmética com ele. Para isso, eu vou introduzir aqui um conteúdo, um conceito que eu gosto de chamar de variável, que a gente chama de variável acumuladora. O que é uma variável acumuladora? Variável acumuladora é aquela que eu vou aumentando ela e inflando ela com o tempo vai andando, certo? Eu vou explicar para vocês aqui nessa ideia. Vou colocar aqui, ó, a variável FAT. Eu vou sempre imprimindo o valor da variável FAT e vou explicar para vocês como é que ela funciona, certo? Antes disso, eu vou só mandar pular para a linha de baixo e vou executar aqui, ó. Valor de FAT. E vou mandar imprimir FAT e vou pular para a linha de baixo. Olha só. Eu vou falar que FAT é igual a FAT vezes I, que eu já estou dando minha resposta, e falo que FAT vai começar com 1. Por quê? Se eu sempre vou utilizar FAT, se ele começava com lixo, lixo vezes qualquer coisa vai continuar sendo lixo, então eu só estou aumentando o lixo. Já no meu caso, como eu estou fazendo multiplicação, e eu quero utilizar o conceito de variável acumuladora, se eu quero fazer multiplicação acumuladora, eu vou utilizar ela começando com 1. Por enquanto, vocês vão ver que não tem muita lógica para isso não, mas só que eu gostaria que vocês guardassem isso. Se for preciso, volta para esse vídeo no final, para esse pedaço aqui de tempo, que vai dar aproximadamente 20, 21, 22 minutos, para reparar aqui, voltar nessa explicação. Variável acumuladora que é utilizada para multiplicação, geralmente ela começa com 1. Se fosse variável acumuladora para soma ou para subtração, ela teria que começar com 0. Que é como se fosse algo que está começando e já está começando com algum conteúdo lá dentro. Se já está começando com algum conteúdo lá dentro, se é para soma, estou adulterando o meu resultado. Já para multiplicação, se começasse com 2, com 3, quer dizer que eu já estou começando de algum lugar e não estou começando do início. Com fatorial, quero que comece do início. Vai do 1, depois vai do 2, depois vai 3, depois 4, depois 5. O vazio para multiplicação é 1. Já o vazio para soma é 0. Seria mais ou menos essa ideia daqui. Não é uma definição matemática, mas uma definição que para vocês vai facilitar nosso entendimento aqui. Então vamos lá. Quero fatorial de 5. Olha só que interessante. O valor fatorial de FAT, da variável FAT, é 1, depois vai 2, depois 6, 24 e 120. Repare o seguinte, olha só. Eu vou fazer um comparativo, comparem os valores de FAT 1, 2, 6, 24 e 120 com os valores das multiplicações. FAT começava com 1. Depois, 1 vezes 2 é quanto? 2. Depois, o 2, que é 1 vezes 2, vezes 3 vai dar quanto? Ou seja, o resultado do fatorial anterior vezes 3 vai dar 6. Então, vou guardar 6 na minha cabeça. Estou acumulando o 6 na minha cabeça, na minha variável FAT. Guardo o 6, deixo o 6 lá guardadinho. Depois, eu ando com 6 para o próximo valor. 6 vezes 4, como eu estou querendo vezes 4. Então, 6 vezes 4 vai dar quanto? 24, que é o próximo valor aqui. Substituo o valor 6, esqueço o 6, agora eu vou guardar 24. Quando eu vou guardar 24, eu falo 24 vezes 5 vai dar quanto? 120. Por isso que eu chamo essa variável de variável acumuladora, porque eu vou, ao mesmo tempo, pegando um conceito e vou aumentando esse conceito e vou jogando nessa mesma variável diversos valores. De forma que o valor anterior dessa minha variável importa para eu fazer o próximo cálculo. O meu valor que estava antes
afeta o valor próximo, que afeta o valor próximo, que afeta o valor próximo. Então, fatorial de 1, depois fatorial 2, depois fatorial 3, depois fatorial 4, depois fatorial 5, que seria essa ideia nossa. E acabou. Então, se vocês separarem, ele acaba no jeito correto. Acabou onde eu falei que era 5, que vai de 1 até 5. Então, basta eu mandar imprimir aqui do lado de fora o resultado. Eu vou mandar imprimir aqui somente, porque antes eu estava imprimindo 1, 2, 3, desculpa, eu estava imprimindo o fatorial com i sendo 1, com i sendo 2, com i sendo 3, com i sendo 4, com i sendo 5. Só que no meu caso eu quero somente o resultado final. Então eu vou falar o fatorial de, para ter uma resposta mais completa, de num porque dentro desse curso aqui eu não vou utilizar acento. Existe forma de utilizar acento, mas eu não vou utilizar aqui. É fat. E acabou o programa. Seria basicamente isso aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu quero o fatorial de 5. O fatorial de 5 é 120. O processo retornou 0, acabou, em 1 segundo rodei o meu programa. O fatorial de 5 é esse. Qual que seria o fatorial de 4? Se vocês voltarem lá, aí o fatorial de 4 está 120. De novo, por quê? Vou até mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui o fatorial de 3. De 3 é 120. Por quê? Porque o nosso, aqui eu falei que o int i vai de 1 e menor que 5. Por que 5? 5, até então que eu tinha falado que era fatorial de 5. Então todas as coisas vão ser fatorial de 5. Mas eu não estou levando em consideração que o usuário digitou. Certo? Os que foram mais espertos perceberam isso aqui. Vou colocar aqui o fatorial de num. Por quê? Esse num é exatamente o valor que o usuário digitou. Se eu colocar 5, fatorial de 5, 120. Tudo bem, já teria que funcionar. Mas se eu colocar fatorial de 4, fatorial de 4 é 24, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Por quê? 2 vezes 3 é 6, vezes 4, 24. O fatorial de 1 é 1, certo? Então, olha só que interessante. No meio dessas lógicas todas aqui que a gente tem, eu consegui apresentar para vocês a ideia de uma variável acumuladora, que no caso nosso é a variável fat, que ela vai crescendo conforme vai andando o tempo. A questão do for, que ele repete as nossas condições, no caso repete o nosso código, inicializando com esse trecho inicial, repetindo quantas vezes for necessário, até que meu teste aqui seja falso, e quando o meu teste for falso, ele vai sair e vai executar daqui para baixo. Mas o seguinte, ele vai andando desse início até o fim de 1 em 1, como eu falei que era i mais 1, certo? I igual a i mais 1. Ao invés de eu colocar i igual a i mais 1, eu posso colocar isso aqui, ó, i mais mais. Geralmente, dentro da literatura, vocês vão ver exemplos e mais pessoas colocando assim i mais mais para se ele quiser andar de 1 em 1, certo? Se eu quisesse andar de 2 em 2, não é i mais mais mais. Eu teria que colocar mais igual a 2. Ele vai andar de 2 em 2. Se eu quisesse falar que ele vai andando de 2 em 2, ou seja, uma curva exponencial para multiplicação, posso colocar i vezes igual a 2. Se eu quisesse que ele vá andando descendo, ou seja, vai de 1 em 1, mas descendo, ou seja, 1, 0, menos 1, menos 2, eu posso colocar em menos menos, ele vai andando para baixo. Para poder exemplificar esse aqui, eu vou colocar, como eu falei com vocês, a definição clássica, geralmente de fatorial, não é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Embora o resultado seja o mesmo, mas geralmente a gente fala 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que altera nesse código meu aqui para que ele funcione com o fatorial tradicional? Que eu vou colocar ele aqui embaixo. Repare aqui, tenta entender. Eu teria que colocar for, eu vou ter a minha inicialização, o meu teste e o meu incremento do mesmo jeito. Porém, eu preciso que ele inicie onde? Eu vou iniciar no 1, novamente, até chegar no 5, ou quero ir do 5 até 1. Então tem que ir do 5 até 1. Mas não é do número 5, é o número que o usuário digitou, não é? Então eu vou colocar aqui int i igual a num, porque ele começa onde o usuário digitou. E eu vou pedir para ele poder repetir, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, cada vez eu vou fazer o quê? Eu vou verificar. Se meu i for maior ou igual a 1, eu mando executar de novo.
Por quê? 5 é maior ou igual a 1? É. E 4 é maior ou igual a 1? É. E 3 é maior ou igual a 1? É. E 2 é maior ou igual a 1? É. E 1 é maior ou igual a 1? É. Então, eu paro aí. E 0, porque eu vou descendo. Eu tenho que ir de menos descendo. Quando for 0, 0 eu não vou multiplicar por 0, senão eu vou bagunçar minha conta toda. Vou executar aqui, novamente. Vamos lá. O fatorial de 5 é 120. O fatorial de 4, 24. Então, vou só voltar aqui e explicar uma outra questão. Se, no caso meu, que eu estou trabalhando com repetição, estou repetindo, vou do início até o meu teste andando de tempos em tempos, andando de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 5 em 5, ou exponencial, do jeito que eu quiser aqui trabalhar. Mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, que a gente começa trabalhando, no caso nosso, meu exemplo, eu coloquei ele começando de um fatorial, que geralmente é o exemplo mais fácil. Eu tenho uma variável acumuladora, mas tudo, no caso do for, ele é baseado praticamente no teste. Por que ele é praticamente baseado no teste? Porque para cada uma das vezes que eu for executar, meu teste tem que ser verdadeiro. Por exemplo, se eu falasse aqui, ó, se eu colocasse i igual a 1, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar aqui, ó, qual que é o fatorial de 5? O fatorial de 5 é 1? Não, o fatorial de 5 não é 1, certo? Por quê? Porque já falo, ó, o fatorial já vai começar com 1. Se eu não digitar nada, se eu não fizer nada, o fatorial é 1. Eu já falo, ó, meu i começa com 5, porque eu falo que o número que o usuário digitou é 5. Então, i começa com 5. 5 é igual a 1? Não, não é igual a 1. Então, acaba, meu programa já fala, o fatorial de 1 é 1. O fatorial de 5 é 1. Então, já vai imprimir na tela o fatorial de 5 é 1. Então, esse aqui é um teste que ele sempre tem que ser verdadeiro enquanto meu programa for rodando. E minha condição de parada, que essa aqui é o maior igual, ou só igual, ou maior, geralmente a gente, dentro do for, a gente coloca o maior igual, menor igual, geralmente assim. Essa condição de parada é essencial para o nosso trabalho, que com o tempo vocês vão vendo que a gente vai ter muitos exemplos com relação a isso aqui. Diferentemente das outras repetições, no caso o while, por exemplo, é só a condição de parada. O for eu tenho mais controle, porque eu já sei onde começa e eu sei onde termina. Eu sei o tempo que tem que ir andando de 1 em 1, geralmente, ou de 2 em 2, ou de 5 em 5, certo? Mais para frente vocês vão ver que vai ter exemplos que eu vou trabalhar andando com passo, com o nosso incremento de 2. A hora a gente vai descendo. Então, mais para frente a gente vai ver esses detalhes aí com calma. No mais, essa aqui é uma das respostas, quando eu estava com a resposta do mais e deu o resultado aqui certo, também é uma das alternativas. Eu peço que vocês deixem comentários aqui, se vocês gostaram deste tipo de vídeo, que a gente vai ter mais exercícios aqui. Se inscreva no canal, goste, caso você tenha gostado do vídeo, clique no gostei e peço que passe para os seus colegas, que você estiver estudando em conjunto com outros colegas, para que eles também participem dessas aulas e tirem dúvidas e mandem, inclusive, se você tiver sugestão de exercício para poder fazer, mande aqui embaixo como comentário ou mesmo no meu e-mail, que é vandreveloso@unifei.edu.br, para que eu possa auxiliar vocês no que vocês puderem, no que eu puder, certo? Mas isso a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!